Se pensamento, imaginação e memória não fossem somente atributos cerebrais? Em dado momento, nós tratamos essa dimensão quase virtual do ser humano, que acontece num campo que foge da estrutura física e entra numa estrutura transcendente do aspecto vivente, como algo co-constituído nos aspectos materiais, né? Com a ascendência da ciência moderna, aquilo que tinha uma dimensão imaterial, né, espiritual, vincula-se então a aspectos materiais normatizáveis, datificáveis, né, controlados por aquilo que se observa. Memória, pensamento, imaginação, então, eram aquilo que se dava num aspecto cognitivo, né? Mas e se isso não for verdade? Ou e se isso de fato for mal contextualizado dentro dos aspectos materiais? Toda vez que eu paro para pensar numa ideia de mente que foge das dinâmicas corporais, né? Ideias como a mente estendida, a mente corporificada, ou até mesmo o cerne da teoria ecológica, que vincula de fato o ser humano ao seu ambiente e determina que toda cognição acontece fora de um órgão em si, mas dentro de uma relação global entre o organismo e todos os seus tecidos e o ambiente. Eu ainda não encontro, de fato, uma boa explicação para aspectos que transcendem essa relação, né? E caio fielmente ainda numa falácia que não corresponde a essa ideia emergente, que simboliza aquilo que nós pensamos, imaginamos ou trazemos como resquício de memória, num âmbito que é muito mais cognitivista. Não respondia-se essas perguntas, mas levando em consideração Aristóteles e Santo Tomás, tentando ser fiel à minha ontologia premiciária, eu entendo então que é nesse âmbito da psique como alma que se relaciona diretamente o imanente, ou aquilo que se constitui na manifestação espaço-temporal, com o transcendente. Pensamento, imaginações, memórias, elas não vêm à tona como subproduto de sinapses neuronais, ou até mesmo de constitutibilidade corporificada. Ali mora-se a intersecção entre o que se tem de visível para o invisível. Ali mora o âmbito, né, a landscape de relação entre o sobrenatural e o natural. Deus infunde na nossa psique, alma, que em dado momento vira mente por conta dos aspectos materialistas, o Espírito Santo que se relaciona com a nossa manifestação como ser. É na alma, no espírito, que Deus se manifesta no imanente através de nós. Todavia, nós temos também o demônio. E a maneira dele se estabelecer não é deturpando o ser, que é causado e sustentado por Deus no nosso espírito, mas é trabalhando numa das faculdades dessa alma, que é a faculdade intelectiva. O pensamento ruim relacionado a traumas, crenças, as imaginações catastróficas, né, e até pensamentos intrusivos são de fato telas em branco,
fonte dessa abertura intelectiva que o demônio tem para pintar ali qualquer que seja a imagem. E aquilo se faz realidade no nosso entorno manifestativo. Aquilo se corporifica sem cair num cognitivismo simbólico. Aquilo se corporifica de fato no espaço-tempo, mas influenciado diretamente por um aspecto transcendental. O transcendente também é real. O transcendente também influencia no imanente. E o local desse encontro é de fato na bifurcação soma-psique, corpo e alma. Então, memória, pensamento, imaginação, elas não são... elas não vêm do nada ou de fato de uma matéria. Elas não são atributos de histórias vividas somente que vêm à tona em dado momento no espaço-tempo, mas são a dimensão relacional do transcendental com o imanente. Ali mora muito do que nos leva armadilhosamente por uma decisão positiva ou por uma decisão negativa. Entender esse campo como o campo da batalha faz com que nós entendamos, então, a dificuldade na percepção do real. A realidade, baseada numa dinâmica ecológica em que o organismo ele emerge de uma relação ou de uma mutualização com o ambiente, ela é vaga, já que o ser humano por si só, quando a escolha mal feita, lá na Gênese, através de um livre-arbítrio possível, fez com que nós tivéssemos então a deturpação dos aspectos inteligíveis, sensíveis, e através daí a concupiscência dita de fato essa perspectiva organísmica que está deturpada com as realidades legislativas do ambiente. O ambiente foi pensado para esse ser humano, mas o ser humano não foi pensado para o qual ele é hoje. E isso vai se restabelecer no novo céu e na nova terra. Até lá, existe uma incoerência em que nós temos que lidar. Fatores como a morte, fatores como a fome, fatores como a fadiga, são fatores fundamentais para estabelecer o que emerge da relação espaço-temporal. Mas isso não foi pensado pelo Criador. Ele somente entra como deturpação incoerente de um ato específico do ser humano, principalmente atrelado àquilo que ele tem de mais fiel ao Criador, que é o arbítrio, o livre-arbítrio. Cuidemos para que o espaço de relação transcendente seja de fato um espaço de relação divina. E cuidemos também para que, observando e atentos à ação demoníaca, não abramos espaço para que ele atue, então, nessa faculdade intelectiva que tanto guia nossas sensações de tristeza, pobreza, doença